Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos juntos no ar pela Boa Vontade TV no programa O Assunto é Jesus, que hoje traz um assunto fundamental. Jesus, o Cristo de Deus, como inspiração para persistirmos na vida. Hoje nós estamos inspirados em uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, os passos que a religião divina nos ensina para o nosso aprimoramento espiritual. E esse passo que ela está nos ensinando hoje é justamente a perseverar nesse nosso tempo tão valioso da vida aqui na Terra. Estamos inspirados na cruzada Salvemos Vidas, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, falando nessa campanha permanente de prevenção ao suicídio. A gente conta com a sua participação pelo WhatsApp, código de área 11 99 801 1242. E ao seu coração, esse brado de disposição no bem. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos, e quando reconectados a essa força que nos fez nascer no mundo, nós redescobrimos a alegria de viver. Vou te apresentar os nossos convidados de hoje, o pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responsável pelo Ministério Digital da Religião Divina, irmão Alan Mateus. Também aqui com a gente nos estúdios, a pregadora ecumênica da religião do Terceiro Milênio, irmã Ellen Pamela. E pela internet, ao vivo com a gente também, a irmã Eliceme Santana, embaixadora da Boa Vontade no interior paulista. A gente quer convidar você, se for possível, a abrir a sua Bíblia Sagrada. Hoje a gente tem essa facilidade de ter a Bíblia Sagrada no celular, né, pela internet, e tem condições de acessar esses ensinamentos que nos fazem reencontrar a nossa felicidade em todos os instantes. Então, se for possível, a gente convida você a fazer com a gente o estudo dessa passagem, que está na Boa Nova do Cristo de Deus, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 7 a 16, na passagem Jesus, o Bom Pastor. Aqui nós faremos a leitura do livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. Aliás, uma publicação excelente, né, e muito elucidadora sobre o papel da dor na nossa existência, como ela não vem para nos destruir, mas para nos ensinar, para que nós saiamos dela mais fortes. Você pode adquirir essa obra pelo clubeculturadepaz.com.br. E nós vamos então ao que está registrado no livro, nas páginas 190 e 191. Vamos à Boa Nova do Cristo de Deus, na religião do Terceiro Milênio. Esse estudo é sempre feito em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Vamos então a esse relato do evangelista João. Jesus, o Bom Pastor. Após contar uma parábola, o Cristo ensina aos seus seguidores: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por meu intermédio, será salvo, e ingressará, e sairá,
e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham sobejamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as abandona e foge. E o lobo então as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem preocupação com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e por elas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha própria vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, deste rebanho. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho para um só pastor. Comovente. Ellen, Alain, irmã Elisene, esse relato da Boa Nova do Cristo de Deus, ele está se colocando como quem cuida. O Cristo está nos ensinando nessa passagem que diante dos momentos de maior sofrimento, por mais que pareça que não tem solução, por mais que materialmente parece que não existem mais possibilidades, mas Jesus está dizendo para a gente que nós não estamos nunca fadados ao fracasso. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E o irmão Alziro Zarur, proclamador da religião divina, já nos dizia, né? Nenhum sofrimento é vão, nenhuma lágrima se perde. Ele falava assim, quem não tem um sofrimento qualquer, quem não chora a sua lágrima secreta? Como tratar essa dor? E aí a gente vê, né, a religião divina nos explicando até nessa passagem da Bíblia Sagrada, nos mostrando que Jesus ele vai cuidando. Então Sim. É cuidar da dor. Então é como se a gente tivesse alguma coisa ferida em nós e a gente vai no médico. E hoje a gente tem psicólogo, nós temos muitos profissionais, graças a Deus, que se especializam ali para fazer o melhor, para tratar aquela ferida, para tratar aquela dor, para que ela assim sanada e a gente continue. É muito importante esse ponto que você trouxe, porque, irmão Alain, as feridas da alma, elas não são vistas como as do corpo. Mas porque elas não são vistas, não significa que elas não existem e que elas não merecem esse cuidado de que a Ellen tão bem destacava. Então, é importante a gente ter essa clareza, inclusive perceber aquilo que Jesus está dizendo aqui no versículo 7, também no 9, né? Ele se coloca como a porta das ovelhas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Sobre a gente se reconhecer, né, como aqueles que estão sendo conduzidos, mesmo quando parece que não, né? Nós somos o tempo inteiro, mesmo quando a gente se sente abandonado, cuidados, conduzidos por esse bom pastor, que enxerga as nossas dores, mesmo quando nós não estamos enxergando. E ele afirma que ele é essa porta, né, para cada um de nós. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. O Divino Mestre demonstra que ele é essa porta de acessibilidade, de amor, de fraternidade, de dignidade espiritual, porque a gente falava aqui das feridas, né? Associando uma ferida física, por exemplo. Então, se você tem uma ferida física, houve um acidente, um tombo, um ralado, você não vai se sentir menor
porque você tem aquilo, aconteceu um acidente. E da mesma forma as feridas da alma, na medida que a gente reconhece que tem, que precisa tratar, que precisa cuidar, não precisamos nos sentir menores por conta disso, pelo contrário. A porta que Jesus oferece para a gente não é uma porta fechada, é uma porta aberta. Uma porta para a gente reconhecer a dignidade, a força que de repente circunstâncias talvez mais fáceis, humanamente falando, mais favoráveis, talvez não nos proporcionariam a descoberta de valores maiores que existem dentro de nós. Mas ao mesmo tempo que vem desafios maiores, o Divino Mestre vem mostrar: eu sou essa porta aberta de plenitude espiritual, de conquistas para a vida de vocês. E ao mesmo tempo ele vem mostrar que essa porta existe dentro do nosso coração. E a gente precisa ter uma certa seletividade para permitirmos quem adentra e quem não adentra. Nós vamos ver aqui no próprio versículo 8º, as ovelhas que estão com Jesus, que conhecem ele pelo nome e que o Divino Mestre igualmente as conhecem, elas têm essa sabedoria espiritual. Então Jesus diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então elas souberam fechar a porta para os ladrões e salteadores, para aqueles que vêm para minar as energias, que vêm para sequestrar o nosso pensamento das melhores coisas da vida. Agora, para o Cristo, essas ovelhas são capazes de abrir a sua porta. Então a porta da saúde emocional, a porta do cuidado, do zelo, do pedido de auxílio, do reconhecimento que eu posso não estar no meu melhor momento, mas eu estou buscando alguma coisa a mais para a minha existência. Então a porta também remete a isso. A gente ter essa seletividade e essa generosidade com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. É fundamental essa percepção, porque às vezes a gente pode ficar com a sensação, irmã Eliseme, que os ladrões, salteadores, né, do pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas energias de viver, já tomaram conta de tudo. E isso não é verdade, né? O Cristo está se colocando aqui, e a gente vai perceber isso no Evangelho Apocalipse, que Ele é essa grande autoridade sobre as nossas almas. E a qualquer momento que a gente quiser retornar para esse bom pastor, nós podemos retornar. Mas assim como é fundamental reconhecer o Cristo e tudo que Ele representa na nossa vida como esse caminho de salvação, é também fundamental, irmã Eliseme, identificar quais são, né, essas questões do nosso dia a dia que estão nos prejudicando, para que a gente consiga se proteger melhor, né? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É emocionante, né, quando nos deparamos com a passagem do Santo Evangelho de Jesus, em que o Mestre se coloca nessa condição de pastor, de acolhedor, aquele que entende as nossas dores, aquele que nos incentiva a vencê-las, e ele se coloca, né, como essa porta, como esse abrigo, né, como esse direcionamento para que a gente possa identificar nele essa referência maior que nos inspira a vencer as nossas dores. Porque quando nós estamos sofrendo, quando estamos passando por desafios, por problemas diversos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né, essa porta, não conseguimos enxergar esse acolhimento que Jesus está fazendo a nós aqui neste momento, né? Então aí a importância dessa busca por apoio, por ajuda, né, de buscar alguém que possa nos direcionar a enxergar essa porta e tudo aquilo que Jesus está nos oferecendo como um direcionamento para que possamos cuidar das nossas dores, para que possamos enxergar a solução diante das lutas que enfrentamos. E aí entra o apoio da família, o apoio daqueles amigos mais próximos de nós, o apoio, né, da própria medicina. O que não podemos é nos fecharmos diante das nossas dores e não irem ao encontro de uma solução. E a solução é o Cristo ecumênico, né? Você bem lembrando dessa autoridade moral e espiritual que ele tem. O irmão Paiva sempre nos lembra que a nossa referência é Jesus, e aqui ele está dando uma referência de como podemos proceder também para com aqueles que sofrem. É dessa maneira, nos colocando também como pastores, acolhedores, né? Aqueles que estão dispostos realmente a socorrer, a ouvir aqueles que estão passando pelos seus padecimentos, né? Então, quando nós buscamos estudar o Santo Evangelho de Jesus, nos focarmos em suas palavras tão libertadoras, tão esclarecedoras e acolhedoras, nós conseguimos então esse equilíbrio
para vencer as nossas tormentas e também auxiliar aqueles que padecem os seus sofrimentos. É verdade. A Ellen falava há pouco sobre a importância da busca dos profissionais da psicologia, né, das ferramentas que a medicina e a ciência têm nos apontado. Eles também nos ajudam a identificar, né, quais são esses pontos que têm drenado a nossa felicidade. E a gente aliar isso a esse exercício espiritual, né, do apoio que a humanidade de cima, que o próprio Cristo pessoalmente, ele coloca aqui, dá a sua vida para que nós possamos nos conhecer e conhecer também a melhor parte de nós, porque ela existe. A gente vai continuar falando sobre esse assunto e a gente conta com a sua participação. Envolva o seu pedido, a sua súplica na poderosa corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Pelo WhatsApp, código de área 11 99 801 1242. Aqui o assunto é Jesus. Meu nome é Luísa Beck e faço parte da equipe do Ministério Digital da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, especificamente no atendimento voltado ao público infanto-juvenil, aos adolescentes e jovens que procuram a religião divina para encontrarem esse acolhimento e suporte espiritual nos momentos de desafios. Hoje, o Ministério Digital realiza inúmeras atividades voltadas a esse público infanto-juvenil com o objetivo de escutar as suas dores, escutar os seus desafios e mostrar como, a partir dos ensinamentos do Cristo de Deus, o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho, conseguimos vencer, suplantar as lutas da existência e encontrar a verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual. Então, se você conhece um adolescente, jovem de sua família, do seu ambiente profissional, educacional, do seu convívio, que está passando por desafios que impactam seu vaso físico, seu corpo, suas emoções, sua mente, indique o atendimento pela vida vale a pena lutar. Estaremos muito felizes por recebê-lo e juntos, com essa força espiritual que o Cristo de Deus nos promove e nos inspira, iremos vencer, encontrando a esperança dentro do nosso interior. A gente agradece a Luísa Beck, jovem ecumênica da Boa Vontade de Deus, integrante dessa equipe. Aliás, o irmão Alan, a Ellen Pamela também com a gente aqui nos estúdios também integram a equipe, né, que faz parte desse atendimento pela vida. Vale a pena lutar. Aliás, você pode acessar agora mesmo pelo chatpelavida.religiãodedeus.org e também no facebook.com/religião de Deus. facebook.com/religião de Deus ou chatpelavida.religiãodedeus.org e você vai conversar com os pregadores, as pregadoras ecumênicas da religião divina que estão prontos para te atender. A gente quer compartilhar com você, inclusive, uma página que está dentro do blog paivaneto.com, intitulada O Suicídio Golpeia a Alma. Aqui nós vamos ao subtítulo Pegar do Tormento e Alavancar a Coragem, onde assim nos ensina o criador da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Em Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, destaquei que, ao escrever esse livro, meu intuito foi o de mostrar aos prezados leitores que a dor nos fortalece e nos instrui a vencer todos os obstáculos, por piores que sejam. Por isso, suicidar-se é um tremendo engano. É necessário saber conviver com a dor e, com obstinação, sobrepujá-la. Para tanto, faz-se urgente conhecer e viver a excelsa lei que rege os mundos, do micro ao macrocosmo, expressa no mandamento novo do Jesus ecumênico. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos.
Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35 e capítulo 15, versículo 13. E arremata então o irmão Paiva Neto. Essa é a forma de nos capacitarmos para pegar até do tormento e com ele alavancar a coragem. Conheço muita gente que tem essa página como uma das páginas favoritas de autoria do escritor Paiva Neto, porque fala, irmão Alan, sobre essa capacidade de conseguir compreender a dor como um processo que, por mais desafiador que seja, faz parte da nossa existência. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E todos nós, né, em diferentes graus, de diferentes maneiras, enfrentamos dores pelo nosso caminho, mas ela não existe somente para nos fazer sofrer. Ela existe como um papel educativo. E conhecer isso muda tudo, porque a gente não passa a rejeitar a dor ou fingir que ela não existe, colocando para debaixo do tapete como se isso fosse resolver, porque isso só vai fazer com que ela se intensifique. Mas também a gente não precisa se resignar falando, então eu vou conviver, né, com esse sentimento de tristeza por tanto tempo for, até que chegue um tempo que a gente sinta que não aguente mais. O irmão Paiva fala, conviver com ela por um tempo, mas com obstinação, saber sobrepujá-la. Eu gosto muito de um termo que o irmão Paiva também traz no livro Jesus a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, que é o termo paciência corajosa. Sim. Então não é aquela paciência omissa, então vou aguardar, ela vai se resolver por conta própria, quando ela resolver sair ela vai embora, não. Ela vem para nos trazer um aprendizado espiritual, e como a irmã Ellen comentava no primeiro bloco do nosso programa, não dá para dissociar, não dá para você separar. Se ela veio, ela precisa ser encarada com equilíbrio, né, com acolhimento, inclusive de nós mesmos, em primeiro lugar, porque ela tem uma lição importante ali a nos proporcionar. O irmão Paiva sempre nos fala a respeito da sublimação da dor. Então aquilo que você pode enxergar como uma tormenta, como algo completamente indesejável, não. Vamos encarar como algo que eu preciso tornar sublime na minha vida, enriquecer a ponto realmente de se tornar um tesouro muito valioso. E quando a gente olhar para trás, na nossa trajetória espiritual, inclusive, a gente vai perceber o quão ela foi necessária. E inclusive programada até pelo nosso espírito, né, da forma como se apresentou, para que a gente crescesse, se fortalecesse espiritualmente ainda mais. Só que a gente sabe que é incômodo. Né? Por mais que você acolha aquele momento, que você compreenda, que você tenha resignação para superar, né, enfrentar aquele momento desafiador, ele vai ser incômodo. Ele vai tirar de nós energia, ele vai tirar o sono, ele vai nos preocupar, ele vai gerar ansiedade. Então aí a gente precisa estabelecer as estratégias de como nós vamos cuidar de nós mesmos enquanto nós estivermos passando por esses momentos. Então quais são os cuidados espirituais, os cuidados emocionais, os cuidados materiais, a quais pessoas eu vou recorrer nesse momento para me ajudarem, né? Seja minha rede de apoio espiritual, Deus, Jesus, o meu anjo da guarda, seja a rede de apoio material, conforme nós estávamos falando aqui até no âmbito da medicina terrena, porque a gente acompanhava nessa passagem aqui no versículo 12 do Santo Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 10, que o lobo e o mercenário, eles dispersam as ovelhas. O que eles querem? Querem as ovelhas isoladas, né? Que é a pessoa sozinha ali se sentindo desamparada, e nós temos que caminhar justamente na direção contrária. Não, tem um momento de luta, então é nesse momento que eu preciso me revestir de todas as condições de amparo, externas e internas, que eu tenho ao meu dispor para poder lidar com aquela situação e extrair o aprendizado necessário. E isso é realmente muito desafiador, né, irmã Eliseme? A gente sabe que quando a gente está passando por um problema, depois que já passou, que superou, muita gente vai se identificar com isso. Depois que passou, a gente pensa, nossa, o quanto isso me ensinou. Olha como aquela coisa foi importante. Apesar de toda a dificuldade, isso me trouxe frutos importantes. Mas é difícil a gente reconhecer isso na hora que a dor está batendo a nossa porta. E aí, nesse sentido, a gente conseguir ter essas estratégias, irmã Eliseme, mais do que ter essas estratégias, mas conseguir olhar para um horizonte e saber que a dor tem um fim. Porque o Apocalipse vai nos falar sobre isso. Ele fala sobre uma tormenta, mas que tem um prazo para acabar. Não vai acabar automaticamente. Mas a gente lutando, né, e contando com essa rede ao nosso redor, que é tão importante, buscando os recursos que estão à nossa disposição, é possível, né, mesmo diante desse momento, enquanto a gente está no meio do redemoinho, a gente conseguir olhar para fora, a gente conseguir vislumbrar um futuro em que isso seja diferente, irmã Eliseme.
Sim, né? Só temos a consciência de que o sofrimento não é eterno, é um período, como você bem lembrou, e que vai passar, né? Tudo passa nessa vida. O que não podemos é perder a esperança, mesmo que seja um momento de grande desafio, porque quando estamos, né, ali no meio da tormenta, como você disse, fica difícil a gente visualizar, né, a solução para tudo aquilo. Mas quando a gente para, né, para analisar uma passagem do Evangelho como a que estamos estudando aqui hoje, nós vamos percebendo o quanto que nós podemos encontrar forças em Jesus e em toda a espiritualidade divina para que a gente vença aquele momento ali, que possamos passar por tudo aquilo, não esmorecendo a nossa fé, muito pelo contrário, perseverando sempre. E aí sim, né, quando nós vencemos tudo isso, nós vamos perceber o quanto que nós aprendemos com aquela situação, né? Então, é o que o Irmão Paiva sempre nos lembra, né? A dor, ela não vem para nos destruir, muitas vezes ela vem para nos ensinar, né? E nós temos que estar preparados para aprendermos com ela, né? Não blasfemar tanto contra o sofrimento, mas entender que aquele momento ali está sendo educativo ao meu espírito, está sendo um momento de reeducar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as ações que eu pratico. Então é dessa forma que nós devemos observar o sofrimento, não como uma derrota, mas algo que está nos ensinando, está purificando, lapidando o nosso espírito para que possamos vencer com fé, com coragem, com perseverança e tirar de tudo isso lições e experiências de vida, para que futuramente também possamos ser exemplos na vida de outras pessoas, que possamos também compartilhar da nossa história, da nossa experiência e dessa forma contribuir para o crescimento e para que outros também possam vencer os seus desafios. É verdade. Um dos passos, né, que a gente pode recorrer nesse momento, e é fundamental e é eficaz, e é realmente muito surpreendente o quanto é eficaz, é a prece, é a oração. Dentro de instantes nós vamos juntos falar com Deus e a gente convida você a integrar também esse momento de prece. Participe pelo WhatsApp, código de área 11 99801 1242, aqui no Assunto é Jesus. E agora juntos vamos falar com Deus, uma homenagem inclusive a Maria, Mãe Universal da Humanidade. Nos preparando para esse momento, vamos acompanhar a magistral definição da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, interpretada por ele e também pelo irmão Paiva Neto, com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em italiano. Acompanhamos a magistral definição da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele, também do irmão Paiva Neto, com o coral ecumênico Boa Vontade em italiano. E é sob essa força, sob essa vibração, que bradamos a volta triunfal de Jesus, o bom pastor das nossas almas. Ora vem, meu Pai Celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus.
Dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, oramos hoje em favor dos seguintes irmãos: Irene Vianello Casasola, Maria Caroba Ribeiro de Matos, Severino Tomás de Oliveira, Marcos Paulo Menezes, Lívia Maria dos Reis Vieira. Oramos também em favor de Ítalo Sintra Caetano dos Reis, Benedito Flávio dos Reis, Celi Virgínia Dias dos Santos, Selma Maria Dias dos Santos, Cirlei Dias dos Santos Leal da Cunha, Priscila Ribeiro Alves. Oramos ainda em favor de Isabel Lessa Barbosa Nogueira, Marcela Testa da Silva, Maria Imaculada Braga, Adriana Coelho da Silva, Maria Eunice Rezende, Diego Rezende, Débora Soares Fernandes e Pedro Henrique Ramos Santos. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, oramos pelos espíritos eternos dos seguintes irmãos: Maria Souza de Assis, Terezinha de Jesus Chaves, José Claudino Chaves, Luiz Antônio de Vezas Pinheiro, João Luiz Frísio, Benedita Dias Costa, Edith Maria da Silva, José Rodrigues, Juraci Siqueira, Alex Vieira, Sebastião Assis dos Santos, Valdemira Dias dos Santos, Deusa Dalila Ferreira dos Santos Isidoro Pereira e Fábio Ferreira da Silva, além de milhares de outros nomes inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade. A pirâmide dos espíritos luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino, sob as vibrações do Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus, para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Nós agradecemos ao Cristo de Deus pelas bênçãos recebidas nesta hora sagrada. Foi Ele quem, pessoalmente, na sua trajetória de tanta dor aqui na terra, suportando a cruz que nós impomos sobre Ele, nos ensinou a falar com Deus. Nos falou que Deus é Pai, está próximo de nós, que nós podemos acessá-lo a qualquer momento e que é nesse diálogo de coração aberto que as portas dos céus se abrem para que essa intervenção divina faça parte da nossa vida. E na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós aprendemos a confiar no poder do Cristo, na providência celeste, no seu cuidado, no seu amor incansável com cada um de nós. É a fazermos uso dessa ferramenta tão democrática, tão poderosa, que é a água fluidificada,
desde a década de 1940, o saudoso proclamador da religião divina, o irmão Alziro Zarur, nos ensinava a pensar sobre a força desse gesto, questionando: se Deus fez o mais difícil, que é criar a água, que homem nenhum seria capaz de criar, por que não poderia colocar neste líquido o lenitivo perfeito para as nossas dores, do corpo, da mente, da alma? Por isso, nessa certeza de que o Cristo abre em nós caminhos de luz para a nossa felicidade e aproxima de nós a nossa cura, o nosso bem-estar, é que vamos beber da água fluidificada pelo médico celeste. Nós nos reportamos neste momento a esse ambiente sagrado que move a fé, a devoção de tantas pessoas, o templo da boa vontade. Aliás, a gente fazia aqui o uso da água fluidificada e muitas pessoas, nos seus tratamentos, inclusive tomando remédios psiquiátricos, lutando pela sua própria vida para reencontrar esse equilíbrio do organismo físico e também espiritual, aliam nessas duas práticas. Então, tomando seus remédios, fazendo-o com a água fluidificada. E isso potencializa e amplifica o poder desse tratamento, porque assim a gente cuida das necessidades do corpo e também das necessidades da nossa alma. O Cristo conhece profundamente aquilo que nós precisamos e nos oferece através da água fluidificada, graças a Deus. A gente envolve aqui todos os pedidos que chegam pelo WhatsApp, código de área 11 99 801 1242. A irmã Silvia Tomás de Oliveira, de João Pessoa, na Paraíba, está acompanhando a programação, orando pelos familiares, pelos entes queridos. O Alziro Menezes Tavares, de Valença, no Rio de Janeiro, está na sintonia do programa e ele escreve: estou acompanhando para aprender mais com Jesus. Eu peço preces por mim e também pela saúde do meu amigo João Salles dos Santos. E ele escreveu que estava com a garrafa da água ao lado da TV para receber as energias do nosso momento de oração. O irmão Vicente Santos, do Rio de Janeiro, também acompanhando. A Ernestina da Silva, também da Cidade Maravilhosa, acompanhando a programação. E a Lucila Alves de Souza, de Recife, no Pernambuco, também na sintonia da Boa Vontade TV. Ora por todos da família, pelo Sérgio, pela Bárbara, pelo Pedro. Ela escreve assim: as mensagens do programa sempre nos ajudam, junto com a água fluidificada que nós tomamos todos os dias da semana. São esses gestos que nos reconectam com aquilo que nós verdadeiramente somos e com a cura que nós buscamos alcançar. Hoje nós estamos aprendendo aqui no Assunto é Jesus sobre como o Cristo de Deus nos ensina a persistir pela vida, a tornar a dor algo que nos ensina e não que nos destrói, e que é um caminho doloroso, mas um caminho para descobrirmos ainda mais a nossa força, descobrirmos ainda mais a nossa felicidade. A gente inclusive está pensando sobre esse assunto, compreendendo que esse é um tema fundamental na prevenção ao suicídio. Esse é um assunto que a religião divina trata, levanta essa bandeira desde os seus primórdios, tratando, inclusive, falando abertamente sobre isso, pela Super Rede Boa Vontade, de comunicação. E a gente quer compartilhar com você um texto que está no livro Tesouros da Alma, na página de número 260, aqui no subtítulo Contra o Suicídio. O irmão Paiva Neto vai nos explicar o porquê que tirar a própria vida não é um caminho que vai nos poupar da dor. E assim, então, ele nos ensina, inspirado em Jesus, o Cristo de Deus. A morte não interrompe a vida. Na terra ou no céu da terra, persistimos em trilhar a existência perene. Contudo,
necessário se faz reforçar nosso esclarecimento acerca do suicídio. Essa consciência da eternidade jamais pode ser vista como justificativa para ele. É uma afronta ao Criador e à própria criatura. Meus irmãos, minhas irmãs, permitam-me também afirmar: a ofensa ao poder divino da vida eterna resulta nas piores consequências para todo aquele que infringe as sagradas leis da existência no universo. Por isso, não se mate. Viver é melhor. Esse é um alerta que nasce das lições do próprio Cristo, que nos revelou a sobrevivência do espírito, Ellen, para além da matéria. E aqui o irmão Paiva traz esse ponto tão importante. A compreensão de que a morte não interrompe a vida não deve ser um motivo para amenizarmos as consequências tão graves do suicídio, porque a gente ao longo de todo o programa está falando sobre o enfrentamento da dor e sobre aquelas que nos fazem questionar, né? E faz tanta gente se questionar, será que vale mesmo a pena viver, né? Será que não é melhor dar fim à vida? E a religião divina vai nos responder fortemente que não, que é necessário persistir, porque isso não somente abre mais tempo para que a gente consiga se reencontrar com a felicidade, com o nosso propósito aqui na Terra. Existem ferramentas que hoje nos permitem, graças a Deus, isso, mas também porque o suicídio, ele leva a sofrimentos ainda maiores. Então, se a gente quer acabar com a dor, o suicídio não somente não vai acabar com a dor que já existe, mas vai ampliá-la de uma maneira muito grave. E por isso que nessa página, outra que a gente estudava, o irmão Paiva fala que o suicídio é um tremendo engano. Porque justamente quando ele fala aqui que é uma afronta ao Criador, é só a gente pensar, né? Nós não temos conhecimento da nossa vida em toda ela inteira, até o final. Ela completa, a gente não sabe. Então vem uma situação, por mais desafiadora e terrível que se apresente na nossa vida, e a gente começa a levar a vida por aquela perspectiva, né? Mas só que Deus, por isso que eu achei muito interessante quando o irmão Paiva coloca, Deus não vai deixar a gente findar naquilo. Ele é o Senhor de todo o universo. Senhor da vida. Senhor da vida, tem todas as possibilidades. Eu trouxe para nós, a partir do irmão Paiva, por exemplo, a importância do espírito de caridade. O irmão Paiva fala para a gente que a caridade é uma estratégia de Deus. Aí vem a gente, com esse pouco conhecimento que ainda temos, diante de algo realmente terrível que se apresente, e a gente acaba diminuindo a nossa fé, falando, eu acho que aqui é o ponto final. Não é. Então é importante a gente pegar isso para a gente perceber, nós não conhecemos tudo. Então que a gente possa confiar mais em Deus, nos caminhos que Ele prepara, vai preparando na nossa vida, na nossa família, caminhos ainda muito melhores daqueles que a gente achava que só era de um jeito, e às vezes talvez um outro jeito, passando por aqui. Jesus nos fala sobre a porta estreita. Então quer dizer, se a gente começar a pensar na nossa vida e olhar a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que tem muita semelhança, e todas aquelas pessoas venceram. Primeiro porque estavam ali com toda a rede de apoio, outras pessoas. Jesus sempre estava lá. Então isso é muito importante para a gente pensar. O grande, como você falava das consequências espirituais, a primeira que vem é o arrependimento. É o arrependimento, nossa. Então, que a gente possa, com esse conhecimento espiritual, para nós, para nossa família, né, para todo mundo, começar a ver, existem caminhos de luz na nossa vida, né? Nós não viemos à Terra para sofrer, pelo contrário. É importante a gente ter essa clareza, irmão Alan, porque essas consequências, né, essas consequências das quais o irmão Paiva menciona nesse texto, ele coloca aqui, resulta nas piores consequências. E a gente fala isso não para assustar, né, quem quer que seja, mas para que a gente possa se proteger dessas piores consequências, para que a gente, no desespero, né, de achar que essa dor é maior do que eu posso suportar, e ela lembrava que toda dor a gente é capaz de lidar, a gente tem capacidade, força dentro de si para lidar com ela, mas para que a gente tenha condições de se proteger, né, de sofrimentos pelos quais a gente não precisa passar, né? Muitas vezes aqui na nossa existência aqui na Terra, existem dores
que nós escolhemos, né? Quando nós estávamos ainda no mundo espiritual e que nós sabíamos que aquela situação, por mais desafiadora, fazia parte do nosso crescimento espiritual. O suicídio não é uma dor que é necessário para o nosso aprimoramento. A gente pode evitar esse sofrimento maior, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre a gravidade desse gesto e o que a gente encontra no mundo espiritual. Sim, porque em primeiro lugar a dor ela não é um acometimento externo, a dor é uma necessidade interna de aprendizado espiritual. E se ela vem é porque já vem de uma maneira inadiável, né? Se ela já se manifestou de uma forma assim grandiosa, de uma forma desafiadora, é porque realmente há uma necessidade grandiosa da gente encarar aquela situação para o nosso crescimento espiritual. Então, achando que tirando a vida a gente vai se libertar daquela dor é um tremendo engano, porque vai ficar a pendência ainda dentro daquele espírito eterno que precisa ser arcada. E o suicídio, além de não eliminar, de não dissociar a pessoa daquela dor, porque antes de tudo é uma necessidade íntima de cada um de nós desse enfrentamento, ele vai acrescentar essas dores, como a irmã Ellen comentava, do arrependimento, do remorso, da culpa, daquele turbilhão de emoções degenerativas que Camilo Cândido Botelho, inclusive em espírito, pela sensitividade da irmã Ivone do Amaral Pereira narra, né, no livro Memórias de um Suicida, que o meu pai, inclusive, por iniciativa das instituições da Boa Vontade de Deus, transformou em radionovela, para a gente ter esse conteúdo por meio da Super Rede Boa Vontade de comunicação. Então, é uma tormenta muito grande da chegada desse espírito, um trauma muito grande, porque inclusive se cortou, né, e se infringiu essas leis da vida, essas leis existentes no universo. Então, isso é um trauma muito grande para o espírito, uma violência contra o corpo e contra o espírito, porque existia um tempo de vida ali necessário. Agora, a misericórdia de Deus é tamanha que ela permite que esse espírito se arrependa, tenha contato com toda essa situação interior pela qual está passando e tenha oportunidade de arrependimento, de esclarecimento espiritual. A gente se solidariza, inclusive, pelos enlutados, sobreviventes do suicídio, né, que tiveram entes queridos retornando por meio do suicídio ao mundo da verdade. Sabemos que é muito delicado para essas pessoas, para os familiares e amigos que permanecem na Terra, mas o nosso fortalecimento também, a compreensão que a gente alcança relacionada à eternidade da vida e o fortalecimento aqui na matéria, juntamente com as nossas orações, vão ser elementos fluídicos imprescindíveis para que esses entes queridos do outro lado também encontrem o caminho da cura, do refazimento e a partir de lições dolorosas possam encontrar o amparo e nunca mais precisarem recorrer a essa escolha muito prejudicial na sua trajetória em outras encarnações, porque vão precisar novamente resgatar em outras encarnações desafios aos quais fugiram nessa. Então, se é algo que é imprescindível para a minha trajetória espiritual, eu vou ter que retomar acrescido da desistência ali por esse gesto do suicídio. Então é melhor apostarmos na vida, como o meu pai vai estar nos dizendo aqui, não se mate, viver é melhor. E não é só dizer, né, não, acredite, aposte na vida, mas você consegue ter, insistindo e persistindo em sua existência aqui materialmente e espiritualmente falando, de encontrar caminhos de felicidade, de alívio, de esperança, de satisfação. É possível. Não é só não cometer o gesto pelas consequências gravíssimas que esse gesto traz consigo, mas é também de conseguir, no Cristo de Deus, encontrarmos esse caminho de luz e esperança para todos indistintamente. Sim, quando a gente pensa, né, sobre essas dificuldades que fazem parte da nossa caminhada aqui na Terra e que vão nos ensinar tanto, naturalmente que existem também aquelas que ou nós vamos construindo aqui nessa própria encarnação, ou que muitas vezes nos são impostas, porque nós vivemos coletivamente, mas é fundamental, irmã Elicene, a gente confiar na providência celeste, porque muitas vezes esse sentimento de desistência, ele está muito conectado à sensação de que as coisas não têm nenhum tipo de controle, de que não há ninguém olhando por nós e olhando todas as injustiças que de repente nós passamos, né, na nossa trajetória aqui na Terra e que às vezes porventura nós não precisávamos passar. Mas é importante que a gente tenha essa clareza daquilo que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina, que acima de todos os poderes humanos e de toda a insanidade humana está o poder do Cristo.
e a sua sabedoria. E ele governa pessoalmente, né? Ali está ligado ao planejamento coletivo da humanidade, mas a nós, né? Na passagem que a gente estudava hoje, Jesus, o bom pastor, ele fala isso: conheço as minhas ovelhas. Então ele não conhece assim de longe, sabe que existe, né, um planeta, sabe que existe um país que é o Brasil ou outros países. Ele conhece cada um de nós, nos conhece intimamente. E é importante a gente ter essa clareza para que a gente saiba que, conforme o irmão Alan destacava, a irmã Ellen também, existem caminhos e a gente pode percorrer por esses caminhos para se reencontrar com o nosso equilíbrio material e também espiritual e com a nossa felicidade. Sim, essa certeza, né, de Jesus sendo o governador supremo deste planeta enche o nosso coração de esperança e nos dá a certeza realmente de que nada está perdido, né? Jesus está no comando supremo de tudo, ele é o conhecedor de todas as coisas, ele sabe o porquê que estamos enfrentando determinadas situações, e se estamos enfrentando é porque já estamos também amadurecidos e preparados para passar por aquele desafio, na certeza de que podemos superar, né? Nada é imposto a nós que não tenhamos condições de vencer, né? Jesus, ele conhece a capacidade de cada um, o desenvolvimento espiritual de cada um, e, portanto, ele vai direcionando a nossa vida de maneira que possamos, ao passar por essas situações desafiadoras, estejamos preparados para isso. Mas diante da dor, do sofrimento, muitos podem pensar de que forma vencê-la, né? De que forma superá-la. Então, o nosso pensamento deve estar firmado realmente em Jesus, que está no comando de tudo, é aquele que pode nos inspirar em todas as situações, em todas as circunstâncias, e vai abrindo ali o horizonte para que possamos caminhar com mais segurança, com mais serenidade, porque vai colocando no nosso caminhar pessoas que podem também nos auxiliar, vai colocando na nossa jornada aqueles que na espiritualidade divina têm compromisso conosco também aqui na Terra, e estarão nos inspirando, estarão nos ajudando, nos dando forças para enfrentar aquele desafio sem perder a esperança e sem desistir da vida jamais. Então, a nossa conexão com Deus, ela deve ser permanente. Por isso a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sempre ofertando oportunidades diversas para que as famílias estejam integradas em Jesus, possam estar buscando nele a inspiração, o conhecimento por meio da sua palavra esclarecedora, libertadora, para que encontre nelas então ali o apoio, o incentivo para que possam vencer. Nós temos as cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, que acontece todos os sábados, a partir das 16 horas, está sempre, a Igreja Ecumênica da Religião Divina está sempre de portas abertas para receber você, a sua família, aquele amigo que está enfrentando um desafio grande na sua vida. Faça o convite para que esteja conosco, porque nós estudamos o Santo Evangelho de Jesus. Nós buscamos nele a força, a inspiração. E como a irmã Isabela Marques nos lembrando, né, a passagem do Evangelho que nós estamos estudando hoje, Jesus, o bom pastor. Então, é essa referência que nós temos. Ele é o pastor que acolhe, que ampara, que direciona. E nas igrejas ecumênicas da religião divina, nós somos acolhidas por ele, por Jesus. Então, venha participar. Eu quero deixar o endereço da Igreja Ecumênica da Religião Divina aqui em Marília, Avenida Euclides da Cunha, 140, na Vila São Miguel. Você é o nosso convidado especial para que participe conosco dessa grande ceia espiritual, porque nos alimentamos desse conhecimento e nos fortalecemos para vencer tantas desventuras na vida, os desafios, os problemas que vão surgindo na nossa jornada. É verdade. Aliás, a irmã Eliseme já trouxe esse ponto que é fundamental para a nossa conversa, que é entender, então, quais são esses caminhos. A gente falou ao longo do programa bastante sobre isso. Existem caminhos, existem possibilidades. A gente falava sobre o quanto as ferramentas de espiritualidade ecumênica nos auxiliam nesse processo. A irmã Eliseme citava as igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, imprescindíveis, ambientes de paz, em que a gente sente que é mais fácil entrar no silêncio da nossa alma, falar com Deus. É um ambiente preparado materialmente, né, pelos diáconos, pelos voluntários, enfim,
mas também espiritualmente, para que essa conexão seja ainda mais intensa, seja ainda mais eficaz. Então, o nosso convite, mais uma vez o site para você descobrir o endereço mais pertinho de você, religiãodedeus.org. Um dos pontos que apareceu também na nossa conversa de hoje foi a importância da gente reconhecer os nossos sentimentos. Como é que a gente está se sentindo um dia, outro dia? Será que tem algum sentimento negativo que está persistente? O aplicativo Boa Vontade Play, na sua nova versão, nos auxilia muito sobre isso. Quem vai nos trazer um destaque, né, do aplicativo Boa Vontade Play, como ele pode nos auxiliar a reconhecer como é que está a nossa alma, como é que está o nosso coração, é a Mariana Beck, jovem ecumênica da Boa Vontade de Deus. E aí, BV Player, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa série Por Dentro do Boa Vontade Play. Esse momento em que apresentamos para você o aplicativo de uma forma fácil e leve. Nesse tutorial, a gente vai conhecer a funcionalidade que é exclusiva do aplicativo. Uma função que, a partir do seu humor, indica uma série de conteúdos perfeitos para cada momento do seu dia. Vem comigo que te explico melhor esse recurso. Logo quando você entra na tela inicial do Boa Vontade Play, você já se depara com a pergunta: como está se sentindo hoje? Ao clicar nela, um menu com várias emoções se abre, com emojis que ilustram as emoções que você esteja sentindo. Assim, você escolhe o que melhor reflete o seu humor do momento. Com base nessa escolha, o Boa Vontade Play irá sugerir uma série de conteúdos especiais para você. Vou dar um exemplo. Se você não está em um dia muito bom, está se sentindo triste, você pode clicar no emoji correspondente a esse sentimento, que vamos te sugerir conteúdos de conforto e de paz para acalmar o seu coração. Assim, fica mais fácil conhecer os diversos conteúdos que o aplicativo oferece a você. São diversas músicas legionárias, preces, playlists de meditações e estudos ecumênicos da religião divina. Essa funcionalidade e muitas outras você encontra na nova versão do aplicativo Boa Vontade Play. Não deixe de baixar e de conhecer todas as novidades que estão por lá. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Estamos prontos para te ajudar da melhor forma possível. E não se esqueça de seguir o perfil do aplicativo nas redes sociais. Lá você encontra conteúdos relevantes e feitos especialmente para você. Até a próxima! Tchau! Bom demais! Muito obrigada, Mariana Beck, jovem ecumênica da Boa Vontade de Deus, trazendo pra gente esse destaque dessa nova funcionalidade do aplicativo Boa Vontade Play, que traz pra gente essa consciência sobre como a gente está sentindo, mas não para nisso. Vai nos sugerir conteúdos que nos auxiliam, né, a sair desse estado de agitação, de desespero, de ansiedade muitas vezes. A gente também acompanhou no programa de hoje um destaque para um serviço que é feito pela Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, chamado Pela Vida Vale a Pena Lutar. A gente teve um destaque sobre o atendimento que é feito pensando no público infanto-juvenil, irmão Alan. Eu queria que falasse um pouco mais sobre isso. Há pouco, inclusive, o senhor mencionava sobre as pessoas enlutadas, pessoas que perderam entes queridos através do suicídio, né? A religião divina tem um trabalho muito amplo, muito profundo, né, de prevenção ao suicídio, de valorização da vida. Explica um pouco para a gente sobre como é que acontece esse serviço e para quem está nos acompanhando e de repente fala, olha, eu sinto que eu precisava conversar com alguém, eu sinto que eu precisava pensar, entender um pouco mais e contar com essa ajuda, inclusive de conhecer mais sobre esse assunto do ponto de vista espiritual, de que forma a religião divina tem amparado essas pessoas. Claro. A gente vem estudando que Jesus é essa porta das ovelhas, né? Então a religião divina é essa porta, em nome do Cristo de Deus, aberta de esclarecimento, de amparo, de conforto, inclusive pelos meios digitais. Por isso nós temos as ações dispostas do Ministério Digital. Então quando a gente divulga o atendimento pela vida, Vale a Pena Lutar, ele é uma vertente das ações online de acolhimento promovidas pela religião divina, que é a interação, a conversa via chat diária, das 8 da manhã à meia-noite, onde você pode conversar tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp. Nós temos agora essa especificidade do atendimento voltada para adolescentes e jovens. Nós também temos as orações online individuais.
não é um atendimento ao vivo com o missionário da religião divina por meio de uma chamada de áudio ou de vídeo, onde a pessoa tem a oportunidade também de desabafar, de dizer o que está enfrentando, de ouvir uma orientação, uma passagem bíblica, um trecho também da literatura da boa vontade de Deus, uma prece de encerramento dedicada ao fortalecimento espiritual dela e orientações para que ela também no dia a dia, não só naquele momento, mas no dia a dia, ela alcance a compreensão espiritual do desafio que vem enfrentando e tenha estratégia de autonomia e de fortalecimento. E também nós temos os encontros online coletivos, né, promovidos via Google Meet, então onde várias pessoas ali que estão enfrentando o mesmo desafio, sejam lutados por qualquer situação, sejam lutados por conta do retorno de entes queridos ao mundo da verdade devido ao suicídio. Então tem a oportunidade, um pregador ecumênico da religião divina, reunindo aquele grupo de forma online, conversando, interagindo, as pessoas compartilhando as suas experiências, dos desafios, das superações e como elas estão aplicando, não só o conhecimento adquirido junto da religião do amor universal, mas as práticas, como você falava, de espiritualidade ecumênica. Por exemplo, relacionado ao luto, a gente fala da força da oração, das boas lembranças, e a gente vai deixando como atividade para as pessoas promoverem ali ao longo da semana a oração como meio de interação entre a humanidade da Terra e aqueles entes queridos que se encontram mais vivos do que nunca no céu da Terra. Então, é o aprendizado juntamente com a vivência prática que essas pessoas vão tendo. E agora nós vamos, né, começar os ciclos de encontros online de acolhimento voltados para adolescentes e jovens. Ellen Pamela, inclusive, como pregadora ecumênica jovem da religião divina, estará participando também desses encontros. Então, voltados para essa faixa etária, também para eles se descobrirem, perceberem a dor como um caminho não de fracasso, mas de aprimoramento espiritual. Então, orientação também, né, da religião divina para essa faixa etária, e todos têm a oportunidade de, a partir desse primeiro contato de maneira digital, conhecerem, como a irmã Elicene comentava, as igrejas ecumênicas da religião divina, as atividades que a gente tem presencialmente falando, as próprias atividades da juventude ecumênica da boa vontade de Deus, e muitos de fato se aproximam. Tem esse primeiro contato de amparo, de conforto, e depois querem continuar, querem se integrar cada vez mais em todas as ações digitais e presenciais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Falei bastante coisa, né? Mas para deixar reforçado a questão do atendimento pela vida, vale a pena lutar. facebook.com/religião de Deus é a nossa página no Facebook, você acessa ali o chat para interagir, ou chatpelavida.religiãodedeus.org, também a maneira dos nossos pregadores falarem sobre todas essas atividades para você e você sentir qual vai ser melhor para a sua vida e para a vida da sua família. Bom, a Ellen, inclusive, a gente comentava aqui, né, a passagem que a gente estudou no programa de hoje, Jesus o Bom Pastor, nos fala, Ellen, sobre a formação de um só rebanho. Acho que para a gente, concluindo, né, essa nossa conversa de hoje, que se conclui por aqui, mas continua, né, ao longo da programação, na sua casa também, mas a gente compreender que a prevenção ao suicídio, né, a nossa compreensão sobre a dor e sobre a valorização da vida é um compromisso coletivo. Né? É uma responsabilidade de todos nós. Jesus se coloca como bom pastor, mas ele também nos convida a sermos pastores uns dos outros, né? Muitas vezes a pessoa não sabe onde é que começou aquele sentimento que foi se aumentando e hoje, há muito tempo, vem ali corroendo, trazendo esse peso para a alma. Então é muito importante que a gente possa perceber que, por exemplo, no Apocalipse, Jesus manda as cartas para as igrejas. Então é esse espírito de comunidade. Jesus está sempre nos trazendo suas revelações, trazendo suas mensagens de paz, falando para que a gente esteja unido, né, promovendo pontes entre nós, perceber quando a outra pessoa não está bem, aquela pessoa está diferente, e que a gente possa ouvir, conversar também, ouvir o que a pessoa tem a dizer, para que a gente possa se lembrar sempre daquilo que o irmão Zarur nos falava também. Em qualquer circunstância, pense logo em Jesus, né? Para que a gente possa ir voltando ao nosso equilíbrio e tomar sempre as melhores decisões de aquilo que a gente se comprometeu com Cristo. É verdade, mas a gente deixa mais uma vez o canal da Religião Divina, Pela Vida, vale a pena lutar. chatpelavida.religiãodedeus.org ou acesse facebook.com/religião de Deus. Aqui o assunto é Jesus.
ouço Boa Vontade Play desde manhã, já tomando meu café da manhã, me preparando para o meu dia. Que eu já coloco dentro do carro as preces, as músicas. Então já vai me ajudando a ficar mais calma, a concentrar, a ter mais tranquilidade para as diversidades do dia a dia. Temos muitas músicas animadas e já dá todo o gás para a gente começar o nosso dia com muita alegria e sintonia com Jesus. Eu amo Boa Vontade Play, eu estou sempre ligada, eu acompanho as radionovelas, os ensinamentos do Irmão Paiva, do Evangelho, do Apocalipse de Jesus, as músicas, as preces, eu não consigo ficar sem, é muito bom. O Boa Vontade Play é o meu amigo de todas as horas. De todos nós, a gente agradece a Lucilene Damasceno, de Goiânia, Goiás, compartilhando com a gente a experiência dela com o aplicativo Boa Vontade Play. Fica o convite para você baixar e ter também no seu celular. A gente agradece os nossos convidados de hoje, os pregadores ecumênicos da Religião Divina, irmã Ellen Pamela, também irmão Alan Mateus, do interior paulista, embaixadora da Boa Vontade, irmã Elicemi Santana também com a gente. A gente dedica a você esse mantra sagrado da Religião Divina, ensinado pelo irmão Paiva, que diz assim: seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. E agora uma palavra de paz. Vamos ouvir o irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 68 anos de comunicação 100% Jesus. Bom, nós chegamos ao finalzinho de mais uma edição do programa O Assunto é Jesus, agradecendo a sua audiência, também aos nossos convidados de hoje, os pregadores ecumênicos da Religião Divina, irmã Ellen Pamela, também irmão Alan Mateus, do interior paulista, a embaixadora da Boa Vontade, irmã Elicemi Santana. E a gente dedica a você esse mantra sagrado da Religião Divina, ensinado pelo irmão Paiva. É um mantra de proteção espiritual, e assim ele nos ensina. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. E agora uma palavra de paz. Nós vamos ouvir o irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 68 anos de comunicação 100% Jesus.